Temos um convidado aqui, nos atendeu agora, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai conversar com a gente. Já devolvo para Augusto para ele retomar esse raciocínio, falar mais sobre esse artigo aí, bastante interessante. Antes, agradeço aqui a presença do boa noite ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Como vai, governador? Obrigado pela participação. Muito obrigado, boa noite aí a todos os ouvintes da Jovem Pan, ao Vitor, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Muito obrigado pelo espaço. O governador, hoje, logo depois do pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro e das falas de hoje de manhã, o senhor anunciou um rompimento com o presidente Jair Bolsonaro. Por que o senhor tomou essa decisão? Na avaliação do senhor, foram graves as falas de ontem do presidente? Enfim, qual leitura o senhor fez? Bom, primeiro, porque sempre fui um governador aliado do presidente. Segundo, que fui eleito aqui em Goiás no primeiro turno. E diante de todas as dificuldades que o governo passou, sempre teve ali o meu apoio e a minha presença. Terceiro, porque nós estamos tratando de um assunto que diz respeito à vida. É, indiscutivelmente, um dos maiores problemas. Imagino que não teremos outros, pelo menos na minha geração, que tamanha proporção e tamanha gravidade, como esse que nós estamos vivendo. Como tal, não se pode, de maneira alguma, tomar decisões que não sejam muito bem embasadas pela comunidade científica, pelos meios acadêmicos, por todos aqueles que estão à frente desse processo, para tentar buscar da experiência dos italianos, dos espanhóis e dos médicos também da China, aquilo que nós vamos poder implantar como protocolos, alternativas, porque realmente, ao se tratar de um vírus que realmente tem uma lesão tão grave como esse, quando atinge realmente o pulmão, não é de uma maneira simplista que nós vamos tratar um assunto tão grave como esse. Então, cuidar da economia, tudo bem. Agora, todos nós sabemos que teremos uma sequela do ponto de vista de empregos e da economia. Não é possível imaginar que a vinda da contaminação pelo Covid-19 não vai trazer todas essas complicações. Mas é importante que se busque na hora o equilíbrio. Nós não podemos tratar e ofender toda uma classe da pesquisa e da ciência, dirigindo a uma situação complexa como essa, como sendo uma gripezinha e um simples resfriado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir que um presidente da República vá na saída do Palácio dizer que a cloroquina está dando resultado, isso e aquilo. Quer dizer, o que nós precisamos nessa hora são de informações sérias. A posição de um presidente da República é uma posição que exige toda uma liturgia. Uma fala de um presidente tem uma repercussão ímpar. E eu, como médico que sou, jamais deixei de abrir mão dessa condição minha como médico, eu não posso deixar de realmente reagir diante de um processo que criou até no meu estado de Goiás, como deve ter criado em todos os outros, uma situação que é uma crise de governabilidade. No momento em que você tem um decreto no estado e que o presidente da República desautoriza a seus aliados sem sequer dar uma satisfação, sem sequer nos orientar por que tomou essa decisão, baseado em quê? Qual é que é o fundamento dessa decisão para que realmente todos nós possamos também, de uma forma uniforme, articulada, analisarmos e podermos ou não tomar a mesma decisão, vem em cadeia nacional, dizendo que realmente nada mais precisa de continuar, as pessoas podem voltar ao trabalho, as aulas podem voltar, como se nós estivéssemos, durante todos esses dias, fazendo algo de uma forma irresponsável, sem uma base científica, sem as regras da OMS, sem as regras do Ministério da Saúde. Então, como tal, eu realmente me pronunciei, dizendo que sempre fui um aliado, mas jamais fui um submisso. Pelo contrário, essa é a minha história de vida. E diante de uma postura como essa, que vai trazer consequências graves para a população brasileira, realmente não tem a menor condição de continuar na sua base de apoio. Governador, pergunta agora de José Maria Trindade. Fala, Zé. Pois é, governador, eu fui testemunha aqui do seu trabalho ali junto ao presidente Jair Bolsonaro e realmente a relação dele com os antigos aliados vem numa situação de desgaste mesmo. Mas o que eu fiquei sabendo hoje
é de que o presidente Jair Bolsonaro pediu a alguns aliados, a um grupo do Palácio, para conversar com o senhor e tentar uma reaproximação. Qual é a sua condição, governador Caiado, para essa reaproximação com o presidente Jair Bolsonaro? Não teve nenhum fato desse, não teve nenhum telefonema a mim, e a situação que eu cobrei é que o mínimo que se precisa ter com os aliados, com os amigos, com a pessoa como eu, que sou médico, tá certo? Um tratamento, pelo menos, compatível com aquilo que eu defendo, que sempre foi a vida, que sempre foi tratar, operar, e que sempre foi a minha rotina pelos últimos 44 anos de vida. Então, essa situação, ela realmente criou, tá certo, um enfrentamento enorme, onde as pessoas, desde a noite de ontem, a madrugada toda, então não vamos cumprir, vai cumprir a ordem do presidente, vai cumprir a ordem do governador, enfim, criando aquilo que realmente foi um transtorno enorme, e ao mesmo tempo querendo nos responsabilizar por uma situação, tá certo, que é uma situação que causou uma dificuldade muito grande, é um momento de muita tensão, um momento que as pessoas estão ansiosas, é um momento que todo mundo está preocupado. Ora, nós não podemos, de maneira alguma, eu vi uma fala eu estava esperando, eu vi alguns comentários do Augusto Nunes. Augusto, eu quero dizer o seguinte a você, todos nós médicos, nós sabemos muito bem que tem os dois vetores, a saúde e a economia. E nós sabemos o que é o problema da gravidade hoje, que vem amanhã do desabastecimento, ou da fome, ou de saques, ou de uma desobediência civil instalada. Mas é dizer que nós médicos temos também a sensibilidade. Ninguém quer trazer o caos. O que nós queremos trazer também é que não venha junto o colapso de toda a área da saúde. O que nós queremos ter é um prazo mínimo para que a gente possa avaliar como será o comportamento do vírus em cada um dos estados. Cada estado tem a sua realidade, cada um terá indiscutivelmente aí o seu calvário a atravessar, mas o que nós temos que ter é que nos 15 dias que nós propusemos em Goiás, isso aí não vai quebrar ninguém, isso aí não vai criar nenhum colapso que seja algo arrasador na economia do estado e do país. No final de 15 dias você tem alguns critérios, você tem uma análise mais detalhada de como será o comportamento do vírus, como será o grau de contaminação e dos números de leitos que as pessoas vão ocupar. Só para você saber, Augusto, uma pessoa quando está internado com quadro de infecção de síndrome respiratória grave, que é realmente a sequela do coronavírus, ele permanece no mínimo por 20 a 22 dias numa UTI. Veja bem, um leito de UTI ocupado por 22 dias. Qual é a capacidade de giro? Quase nenhum desse hospital. Dependendo do volume, você tem que ter quase que um leito por mês para cada doente. Quer dizer, são situações que as pessoas precisam analisar e ter a compreensão maior, certo? Que nós médicos temos responsabilidade, sim, que nós estamos na frente da luta. Ali quem está ali aspirando um paciente lá com quadro grave está expondo a sua saúde. Quantos médicos não se contaminaram? Quantos médicos não foram a óbito? Então é um momento da gente poder buscar a compreensão. Eu sei que às vezes tem a ganância de alguns empresários, mas aqui no meu estado de Goiás tem prevalecido as pessoas de bom senso que têm nos ajudado. Agora, a partir de uma situação, de uma avaliação nossa, vamos dizer, tudo bem, o jovem que tem mais de 14 anos e que não tem nenhum idoso na sua residência, vai poder voltar para a sua atividade, vai poder voltar para a escola. Amanhã um segmento que está com a faixa etária menor do que 50 anos, poderá voltar para uma região talvez mais distante para continuar as suas atividades. Tudo isso pode ser muito bem remodelado, tudo isso pode ser muito bem calibrado, mas o que não precisa de maneira nenhuma é criar um sentimento como esse de desrespeito e de afrontamento às autoridades outras que não concordam com a tese de verticalização do presidente de uma hora para outra. Estamos ouvindo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Bom, em primeiro lugar eu registro que eu considero o governador Caiado um amigo, antes de mais nada, e depois, além disso, eu sou um admirador do governador. Aplaudimos aqui publicamente a atitude dele quando enfrentou manifestantes aí para argumentar que não é hora
né, de você juntar multidões, seja qual for o pretexto, está plenamente certo. O que eu queria perguntar ao governador Caiado se baseia exatamente no trecho desse artigo de um médico que eu estava lendo. Ele afirma, governador, que a radicalização do isolamento, parêntese, eu registro também que eu faço parte do grupo de risco e estou respeitando a quarentena. E acho que o isolamento dos que pertencem ao grupo de risco deve continuar. Isso aí é ponto pacífico. Eu me refiro a esse isolamento quase vertical, horizontal que está sendo feito, ou horizontal. O que ele diz, governador, é o seguinte, que a quarentena é inviável, por exemplo, para quem mora em favelas ou para as famílias pobres, é um isolamento que pode ser cumprido pela classe média. Agora, como é que vai fazer, ou como vai sobreviver uma família da favela que não tem cômodos suficientes para separar, nem cômodos, não digo residência, para separar quem é do grupo de risco e quem não é, e que não tem dinheiro para sobreviver, por exemplo, por 2 meses a uma quarentena, porque há governadores, não é o caso do senhor, que diz o seguinte, serão 15 dias prorrogáveis por mais 15. Então, o sujeito já vai calculando que ele terá de ficar em casa 1 mês, completamente isolado. Ele não tem dinheiro, ele precisa do trabalho diário para sobreviver e ele não tem horizontes, não tem perspectivas. Como é que se vai fazer como é que se vai estender ao Brasil um tipo de quarentena que só é viável para a classe média? Bom, então vamos lá. Quando você tem a mobilização das pessoas, a movimentação das pessoas, você sabe que a aceleração da contaminação pelo vírus é muito maior. Neste momento, você vai atingir exatamente as populações mais carentes, porque isso realmente foi um vírus trazido pela classe alta e média para todos os países. Na verdade, estavam passeando na Europa, estavam viajando nos Estados Unidos, foram eles que vieram. Você vê que nós recebemos brasileiros que estavam em Wuhan, na minha cidade de Anápolis, em Goiás, e tudo se comportou maravilhosamente, não tivemos uma complicação. Então, a entrada do vírus veio pela classe média alta e que aqui chegou. Ela instalou e essas pessoas têm condições de fazer aí sim a sua quarentena. Em segundo lugar, Augusto, é que as pessoas mais simples são exatamente a faixa de risco. Como você cita a favela, eu cito o entorno de Brasília. É a minha maior área de preocupação, já que Brasília também está altamente contaminado nos últimos dias. Qual é que é a posição nossa nessa hora? A posição é de você poder ver qual é que vai ser a sua linha de contaminação. As pessoas, ao estarem circulando menos, você terá menos velocidade de contaminação também nas favelas, também nas regiões mais carentes de cada cidade. E com isso, mesmo elas tendo sido contaminadas, nós teremos um espaço hospitalar para recebê-la. Agora, se nós deixarmos com que o processo se dê abertamente, com o vírus circulando e podendo atingir toda a comunidade da favela, aí, meu amigo, aí sim é que você vai ficar simplesmente como espectador diante de uma situação que eu conheço bem, morei 14 anos no Rio de Janeiro, e eu quero saber se realmente tem-se uma estrutura para manter cada paciente com complicação respiratória pulmonar grave por 22 dias dentro de uma UTI. Então, essa é a situação. O que nós não queremos é a velocidade que o vírus vai chegar a todos nós. Isso é uma realidade. O que nós precisamos é apenas de poder calibrar. Ora, se eu em Goiás consigo calibrar, se no Rio de Janeiro é uma outra metodologia, mas vamos saber como é que nós vamos botar com que haja maior circulação, menor circulação. Quanto mais a pessoa jovem... Veja bem, eu como médico posso dizer uma coisa com muita tranquilidade. Se nós tivéssemos como passe de mágica, pegar todas as pessoas acima de 60 anos, isolar todas elas, todo o resto da população podia ir para o trabalho. Não teria problema algum, porque as complicações dele raramente iria chegar a um pronto-socorro ou a uma UTI. Agora, infelizmente, nós não temos essa capacidade no Brasil. E quanto mais nós tivermos aí sim, o que você, ao contrair o vírus, vai evoluir para poder fabricar anticorpos. Você amanhã vai estar imune. Você amanhã
Quer dizer, uma pessoa que está na frente de guerra, um jovem, por exemplo, que está nessa frente de luta, ele amanhã, ao ser contaminado, ele vai desenvolver o anticorpo, ele vai desenvolver o antiviral, ele vai dar conta de continuar vivendo e ajudando os outros. E aí nós vamos conseguir gradualmente, tá certo? A contaminação gradual da comunidade, ela vai se imunizando e o vírus não circula mais. É isso é primário em qualquer aula de medicina. Então, o que nós queremos é uma gradação. Agora, a ansiedade desse pessoal pela Bolsa de Valores, por papel, é tão grande que, de repente, quer criar um pânico generalizado no Brasil. Governador. Esse é o problema. Pois não. Desculpe interrompê-lo, uma outra pergunta. O senhor foi um dos responsáveis por indicar o nome de Luiz Henrique Mandetta ao presidente Jair Bolsonaro para que ele assumisse o Ministério da Saúde. Agora, diante dessa posição atual do presidente, o que o senhor acha da permanência dele no cargo? Mandetta deveria deixar o Ministério da Saúde? Não, eu acho que Mandetta, a indicação nossa de toda a classe médica, todas as entidades de classe, foi em decorrência do preparo intelectual de um homem que tem conteúdo para debater todas as matérias e, como tal, tem sido aí um timoneiro competente, uma pessoa tranquila, que tem demonstrado realmente como superar uma situação tão grave como essa. Eu acho que, se realmente ele sair da frente do Ministério, acho que aí sim é que as coisas poderão ter muito mais consequências de gravidade e também de total descontrole. Augusto. Governador, eu não me precipito se eu disser que o que o senhor está afirmando, informando, aliás, e constatando, é que o problema principal é que faltam leitos em UTIs, falta equipamento do Brasil, quer dizer, o sistema de saúde brasileiro não está preparado para contra-atacar a epidemia com essa estrutura que tem. Estou certo ou não? Não, está certo. Mas nós não podemos culpar apenas o Brasil, porque ela também foi uma realidade na Itália, está sendo uma realidade agora na Espanha. Nos próximos dias vai ser uma realidade em Nova York. Então, você vê que aquilo que eu disse, a presença da pessoa na UTI é muito longa e realmente não tem um rodízio rápido e como tal. Você não suportaria em lugar nenhum do mundo, nós teríamos essa capacidade. Ok, ouvimos aqui o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. Obrigado mais uma vez, viu, governador, pela disposição, pela gentileza em nos atender. Uma boa noite, até uma próxima, um abraço. Um abraço, Vitor, Augusto Nunes e José Maria Trindade. Muito obrigado.